queremos assumir essa dependência total, completa do Senhor, da Tua presença, da Tua palavra, das coisas que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Venha ungir o Teu povo hoje. Venha prepará-los para as coisas grandes que o Senhor quer fazer. Nós nos entregamos a Ti, pedimos a Tua bênção, buscamos o Teu favor, clamamos pela renovação da Tua palavra aos nossos corações. Ensina-nos, nos mostre o caminho. Queremos viver milagres e maravilhas através do conhecimento do nome do nosso Senhor Jesus. E se você acredita nisso, diga amém, diga graças a Deus, vamos aplaudir ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém. Bom dia. Sente, por favor, bem-vindos, Deus abençoe você. Que bom que estamos juntos aqui. Teve esse feriadão prolongado, mas pelo visto vocês não foram viajar, né? Que coisa boa. Nós estamos já no terceiro domingo do mês de fevereiro. Fevereiro é aquele mês mais curtinho. Mas como está sendo abençoado esse mês para nós? Deus tem feito muitas maravilhas, muitas coisas boas estão acontecendo e eu quero que você que está aqui no dia de hoje, tome uma decisão. Peça para Deus iluminar o seu coração para você aprender a servir a palavra. Eu estava meditando ontem e fazia tempo que eu não virava de meia-noite para frente meditando. E eu estava lendo o Evangelho de João. Estou pautando as nossas mensagens de domingo no Evangelho de João. E nesse Evangelho, particularmente, você vê Jesus extremamente submisso ao plano que Deus tinha para ele. E você nota que coisas interessantes aconteceram. Para você ter uma ideia, houve um dia onde os sacerdotes mandaram prender a Jesus. E os soldados foram com essa missão de prender Jesus e quando eles chegaram lá, eles sentaram para ouvir a palavra. E eles voltaram, né, todos felizes, coração radiante. Mas vocês não foram para prender ele? Nunca ninguém falou como esse homem. Os soldados foram para prendê-lo e voltaram apaixonados pela mensagem que ele pregou. Agora Jesus tinha um segredo. Ele falava, a doutrina não é minha. A doutrina é daquele que me enviou. Então eu estava orando com os irmãos hoje aqui, antes do culto, e eu estava falando, pessoal, nós precisamos ser escravos daquilo que Deus revela para nós. Jesus, ele tinha uma posição privilegiada com o Pai, mas ele abriu mão de tudo aquilo para poder fazer a vontade do Senhor Todo-Poderoso. E lá em João 13, antes dele lavar os pés dos discípulos, a Bíblia diz que ele entendeu que Deus havia depositado nas suas mãos todas as coisas. Ele foi aquele servo que recebeu o voto de confiança de cuidar de tudo. E quando ele está voltando para os céus, depois de ter aparecido durante 40 dias para os discípulos, ele fala, olha, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E lá em João 17, quando ele está orando um pouquinho antes de ser crucificado, ele fala, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então a gente precisa de todo o nosso coração entender o que Deus deseja para nós e a forma como Ele quer se manifestar em nossa vida. Glória a Deus. Por isso hoje eu quero falar com você sobre João capítulo 2. Nós vamos preparar o seu coração para o que nós vamos viver nos últimos 3 dias do mês. Mês de janeiro nós fizemos, fevereiro vamos repetir a dose. E o mês de março deixa ele chegar que nós vamos entendendo qual é a vontade de Deus.
Mas eu já avisei você que nesse mês de março, o Davi Soares, o filho do missionário, vem nos visitar. Já contei ou não contei? Já contei, né? Não contei? Você não veio no dia que eu contei, então. Você tem que estar mais próximo. Davi Soares vem na última segunda-feira. É 26 ou é 27, se eu não estou enganado? Eu acho que é 27 de março, uma coisa assim. É 27 ou 26, é um dos dois aí. 26 é domingo. 27 de março, segunda-feira, 19 horas, o Davi Soares vai estar aqui conosco. Então você já vai preparando a sua agendinha aí. Não arruma compromisso nesse dia. Está estudando, adianta a matéria, combina a prova para depois, porque é uma noite especial. Algo que, né? Davi Soares já veio aqui em São Luís? Quando? Veio ou não veio? O Davi Soares já veio aqui na sede? Veio no evento, mas pregar aqui não. Ele veio junto com o missionário, foi isso? Pregar nunca pregou. Então vai ter a primeira vez. Pronto. Voltando aqui para a palavra. Aqui em João capítulo 2 relata sobre o primeiro milagre que Jesus fez. Você sabe que o primeiro é muito simbólico, porque não representa apenas um número, mas o princípio de uma história. Foi a primeira vez que Jesus age de forma sobrenatural. E eu vou lhe falar, nós temos que nos preparar para coisas que nós nunca vivemos. Não tem uma frase que o povo usa aí fora que sempre tem uma primeira vez? Tem ou não tem? Sempre tem uma primeira vez. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui já andou de avião? Agora abaixa a mão. Quem nunca andou? Vai ter que ter a primeira vez. Pastor, mas eu morro de medo. Eu confesso para você que eu tenho mais medo de andar de ferry-boat do que de avião. Eu já fui nos dois já e confesso que o ferry-boat dá muito mais medo. Não é verdade? Diz que tem uns barquinhos tal de catamarã e uns negócios desse aí. Diz que é mais perigoso ainda. Então, eu particularmente, eu prefiro, né, tá lá em cima do que tá ali naquele oceano. Não sei se é porque eu não sei nadar, mas dá uma insegurança terrível. O senhor não sabe, pastor? Não sei, irmão. Acho que eu vou aprender um dia ainda. Mas deixa isso para lá. Tem gente que nunca teve a casa própria. Vai chegar o dia. Nunca tive o prazer de entrar numa concessionária e comprar um carro zero. Vai ter o dia, irmão. Fique tranquilo. Isso faz parte das conquistas que o ser humano tem e que Deus proporciona. A gente precisa, irmãos, eu tenho falado sobre isso, nos libertar, irmãos, de dependência de outra coisa que senão dependência de Deus. Eu sei que desde que o mundo existe, as pessoas elas procuram libertadores. E esses libertadores, infelizmente, eles são falhos. Eles podem nos corresponder em algum aspecto, mas podem nos decepcionar em outro. E normalmente a dor da decepção é muito maior do que o prazer do benefício. Você sabe muito bem disso. Você pode viver uma vida de fidelidade durante N anos. Mas o dia que você der a primeira escorregada, toda aquela história de fidelidade vai embora e acabou. Então, a própria lei que rege a terra é assim. O ser humano ele foi honesto 50 anos, ele cometeu um delito e ele for surpreendido, ele vai para a cadeia. Ah, mas eu fui honesto a vida toda. Não, você vai pagar pelo erro que você cometeu. Quando você fez o que era certo, você não fez mais do que a sua obrigação. Verdade ou não? Por isso que nós temos que confiar em Deus, porque Deus nunca falha. Deus nunca vai desamparar aquele que o busca. Então a gente precisa ter o coração aberto. Jesus principiou ali em Caná da Galileia os sinais. Você sabe o que é interessante? Eu já estou no terceiro domingo pregando aqui para vocês sobre João. Eu preguei aqui no primeiro domingo sobre o
paralítico lá do tanque de Betesda, semana passada do João capítulo 9, né? Foi isso? Me ajude aí. João capítulo 9, do cego de nascença. Hoje eu vou falar do casamento lá de Caná da Galileia. E uma coisa bem importante que fica aqui de lição para nós, nesse dia de hoje. O Senhor sempre precisa estar presente na nossa vida. Sempre. A Bíblia Sagrada diz, né, pelo que a história conta aqui, que a primeira convidada do casamento foi a Maria. E eu não sei por que cargas d'água, talvez um dia eu descubra. Depois foi levado também para o casamento Jesus e os discípulos. Como eu lhe disse, ele ainda não havia feito sinal algum. Ele não era uma pessoa conhecida como um pregador, como um profeta ou qualquer coisa que o valha daquela época. Mas alguém teve a ideia de levá-lo. Já ouvi histórias que esse casamento aqui era de algum parente do Natanael. Depois você lê no capítulo 1 quem era o Natanael. É uma história bonita disso aí. Como eu disse, não sei se é verdade, os historiadores contam que quando o Herodes mandou matar os bebês, a mãe de Natanael o escondeu numa figueira. Olha que interessante isso. E quem sabia dessa história era só a mãe e ele. E aí o Filipe, olha, achamos aí o que Moisés disse na lei, tal. E quem que é? Ah, Jesus de Nazaré, mas pode vir alguma coisa boa de lá? Aí Jesus fala, né? Quando você estava lá debaixo da figueira, eu te vi. Ninguém sabe da história, como é que esse cara sabe? Aí ele falou, Rabi, tu és o rei de Israel. E provavelmente o Natanael fala para Jesus, eu tenho um casamento para ir daqui 3 dias, vou te levar junto. Vou te levar junto. Só que ele vai ali como um convidado normal. Não havia principiado ainda os sinais, isso é interessante. Vou repetir o que eu disse. O Senhor sempre tem que estar presente na nossa vida, mesmo que ainda não tenha revelado nada para nós. Falei ainda há pouco sobre conquistas que você pode vir a ter, e eu espero que tenha mesmo. E enquanto essas coisas não começam a acontecer, paira sobre nós uma desconfiança. Quando que vai ser? Quando eu não sei, mas eu quero estar com tudo de acordo para que aconteça. Glória a Deus. Eu quero estar pronto para estar tudo direitinho no seu devido lugar quando chegar a hora. Vamos ler? João capítulo 2, versículo de número 1. Posso pregar embaixo hoje? Então eu só vou pedir para pegarem aqui o meu copo com água. E aí o resto aqui o pastor leva. João capítulo 2. Acharam? Então vamos lá. Versículo de número 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma delas cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus,
Principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos o quê? Isso aqui deixa para nós uma lição bem importante. O escritor fala que ele começou os milagres aqui. Você já deve ter ouvido que quando Jesus era criança ele fazia passarinho de barro e assoprava, né? Isso é mentira. Se o Espírito Santo falou que aqui foi o primeiro, não teve antes. Glória a Deus. Como eu lhe disse ainda há pouco, é muito importante que o Senhor esteja presente em todos os momentos da nossa vida. Eu estava analisando o seguinte: o casamento ele é um final de uma vida e um começo de outra. Quem casou aqui sabe disso. Findou a vida de solteiro, começou a vida de casado, o que era um separado do outro, tornaram-se uma só carne, e começa-se ali uma nova vida. E aí eu preciso falar para você uma coisa bem importante. Existem tempos da vida de recomeçar. O casamento, querendo ou não, é um recomeço. Duas pessoas adultas juntam ali as suas histórias e vão recomeçar um tempo completamente diferente. Por isso que não adianta, você vai estar aqui pensando em se casar, tira o seu cavalinho da chuva que você vai achar alguém que vai concordar com você em tudo. Isso não vai acontecer. Vocês vão divergir em muitas coisas e muitas vezes vai ser necessário o quê? Mudar de opinião. Você sabe que uma coisa eu aprendi nesses anos, né? O casamento tem dois lados. Um tem sempre a razão e o outro é o marido, né? Isso aí a vida ensinou. Um lado sempre tem razão e o outro é quem? O outro é o marido. Fazer o quê, né? Mas deixando de lado essa história, por que vocês não gostaram, mulheres? Eu estou vendo mulher falando cara feia para mim. Não adianta fazer cara feia para mim, né? A vida vai contando e a gente vai aprendendo. Mas voltando aqui ao assunto, aquilo ali era um recomeço de uma história de duas pessoas. Você sabe que na nossa cultura aqui ocidental, no casamento não pode faltar bolo. Mas no casamento judaico não pode faltar vinho. Aquilo ali era símbolo de um recomeço com prosperidade. E eu não sei se naquele tempo eles calculavam festa igual com calcula hoje. Você sabe muito bem que você convida 200, vem 100, né? E provavelmente aqui aconteceu algo parecido. Convidaram 200, mas deve ter vindo 250. E faltou. E aquilo ali seria o quê? Uma vergonha eterna, porque o casamento durava 7 dias. Não é igual agora, que a gente faz o casamento ali em 2 horas e os noivos querem que todo mundo vá embora logo, né? Nesse tempo aqui era uma semana. Eles ficavam 7 dias comemorando. E pelo que dá a entender aqui, o vinho acabou bem cedo. E diz a palavra de Deus que uma mulher chamada Maria, e eu vou tirar aqui um tempo para falar sobre ela, ela tem uma atitude muito interessante. Jesus ainda não tinha começado a fazer milagres. Só que a Bíblia Sagrada diz que ela tinha uma conduta interessante. Abre para mim aí o Lucas 2,51 na tela. Não precisa se abrir na Bíblia não. Só para você ler um negócio aqui comigo que é interessante. Lucas 2,51. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito. E sua mãe fazia o quê? Guardava no coração. Você sabe que isso aqui aconteceu quando ela vai com o José para o templo para adoração? E eles voltam em caravanas e de repente sente falta do menino. Lembra? Jesus tinha 12 anos, estão lembrados dessa história? E aí procura ali no parente, no vizinho, no parente, no vizinho, no amigo. Cadê o menino? Cadê o menino? Cadê o menino, meu Deus do céu? Aí voltaram lá para o templo, chegaram lá, Jesus estava lá no meio dos doutores, lembra? Fazendo perguntas, interrogando, indagando. E o pessoal ali maravilhado, um guri de 12 anos dando aula aqui. E aí a Maria e o José, meu filho, o que você está fazendo aqui? Nós estamos te procurando igual uns doidos. Ele falou, vocês não têm que me procurar, agora eu estou tratando das coisas do meu pai. Com 12 anos. Diz a Bíblia que a Maria observa aquilo ali,
voltam para Nazaré para viver a vida normal. Só que a Bíblia diz que Jesus, mesmo tendo aquela ideia clara do que viria a acontecer, diz a Bíblia que Jesus era um menino que era sujeito, ele era um menino obediente. Só que a Maria foi fazendo o quê? Ela foi colecionando esses eventos no coração. Por isso que quando está lá no casamento e falta o vinho, ela chega para ele e fala, olha, não tem vinho. E eu sei que tem gente que pega isso aí para dizer que ela mandava nele, e até hoje ela manda, né? Não, ela era uma mulher espiritual. Ela era uma mulher de fé. Ela era uma mulher esperançosa. Ela sabia que uma hora iria começar. Então o que ela fez? Ela deu uma brecha. Deu uma deixa. Não tem vinho. Tipo, vai que é hoje que ele começa. Você sabe que a primeira resposta foi o quê? Não. O que eu tenho contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Só que eu falei para você de uma coisa interessante. Ela era espiritual, ela tinha fé e ela tinha esperança. Ela chega para os empregados e fala o quê? Fique atento nele. Faça tudo que ele mandar. Mas ele não deu um corte agora há pouco? Gente de fé e de esperança, mesmo que tenha não como resposta, se ela tem no coração o desejo de alguma coisa, ela sempre vai deixar o quê? Ela sempre vai deixar uma, não perdoe a redundância, mas ela sempre vai deixar uma deixa. Ela sempre vai deixar uma oportunidade para Deus operar. Mesmo que ela tenha não como resposta. Ele fala, o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Ela poderia chegar lá e dar um abraço na noiva. Ô noiva, Deus te abençoe. Fazer o quê, né? Acabou o vinho, não era o dia. Deus não quis, etc, etc, etc. Essas coisas que a gente faz quando alguma coisa não acontece como nós planejávamos. Às vezes você não tem a resposta agora, é como se fosse para que aquilo não acontecesse nunca mais. Isso é um erro que a gente comete. Eu comentei aqui na semana passada, lembra os discípulos? Quem que é o responsável por essa cegueira? Ele ou os pais? Eu falei, não é para ficar procurando culpados. Vamos enxergar oportunidades para Deus operar. E é interessante que o Evangelho de João é pautado em cima disso. Você vai ver isso aqui várias vezes. Jesus não falou para Marta, tira essa desgrama dessa pedra, desse sepulcro. Vamos dar oportunidade para o milagre acontecer? Ah, mas já cheira mal. Eu não te dei dito que se você crer, você vai ver a glória de Deus? A Maria ia guardando as coisas no coração. Vai chegar um momento. Eu não sei se ela estava lá no dia do batismo. Mas deve ter chegado para ela. Olha, o João batizou ele nas águas. Veio o Espírito Santo em forma corpórea. Bradou uma voz do céu. Todo mundo ouviu. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ele não tinha pregado lá o primeiro sermão lá na sinagoga, lá em Lucas 4,18, que o Espírito de Deus era sobre ele, que ele foi ungido. Então, mais hora, menos hora, vai começar. Sabemos o dia, sabemos a hora. Mas uma das grandes mensagens que ele pregava era o quê? Estai atentos, estejam vigilantes. Lá em Lucas 12, Mateus 24, ele fala sobre a parábola dos servos vigilantes, que estão sempre atentos, aguardando a hora da visita, da chegada do seu Senhor. Por isso que a Maria fazia isso, depositava no coração. Uma hora vai acontecer. E o que ela fazia? Ela ia provocando. Não provocando no sentido que a gente conhece hoje, né? Eu sei que tem um apelido que você não gosta, eu fico falando o seu apelido. Não, não é isso não. Mas ela ia fazendo o quê? Ela ia lançando as sementes. Ela ia lançando as súplicas. Ela ia tocando nos assuntos. E uma coisa que me chama a atenção,
que ela chega e fala para os servos da casa. Eram os servos da casa, não tinha nada a ver com ela. Fala, olha, faça tudo que ele mandar. Alguma coisa no coração dela batia. Está chegando a hora. Então o que eu faço? Eu preparo o ambiente. E eu quero lhe falar uma coisa bem importante. Eu preparo o meu ambiente. Você sabe que a gente é como aquele povo lá de Atenas. Depois você lê lá o Atos 17. Eles eram ocupados em saber novidades. Alguém de vocês ouviu que teve um culto lá nos Estados Unidos, lá numa universidade, que demorou 120 horas? Quem ouviu essa história? Meu irmão, o que eu vi de crente falando, que bom, que maravilha, não sei lá mais o quê. Aplaudindo o culto de 120 horas, mas se eu atrasar o culto aqui um dia, já começa a fazer bico. Pessoal, vou terminar o culto, a pessoa já levanta, graças a Deus, dá até aquela fungada, né? Aí tá lá aplaudindo o culto de 120 horas. Vai tomar banho, vai. Vamos tirar os olhos da casa dos outros, vamos olhar para a nossa? Vamos olhar para a nossa realidade? Mas lá aconteceu. Não deixa Deus trabalhar onde Ele quiser, da forma como Ele quiser, com quem Ele quiser. Quem estuda um pouquinho da história cristã, você sabe que lá na América já aconteceram alguns avivamentos já. Depois você pega lá no Google, lá, avivamento da Rua Azusa. Você vai ouvir uma história lá, tal, aconteceu. Vou ficar aqui contando. Mas de vez em quando acontece isso. Vai se levantar, né? Deus queira que se levante um outro movimento espiritual importante. Vamos fazer o que Ele disser. Ele falou lá para eles começarem a orar. Aconteceu lá. Ele não falou para a gente? Vamos ficar quieto aqui. A nossa história vai acontecer de outro jeito. Glória a Deus? Glória a Deus mesmo? Tá. Então tá bom. Voltando aqui. Maria percebeu. O momento está chegando. Vou deixar o ambiente propício. E eu vou lhe falar uma coisa. Depois de algum tempo observando a obra de Deus, você nota quando algumas coisas vão acontecer. É perceptível. Eu vou lhe contar uma coisa. Teve um dia que eu estava lá na sede de Curitiba, lá na José Loureiro 603. Eu era evangelista, eu era candidato ainda a pregador. Estava naquela fase de desbravar, estava descobrindo muitas coisas. E lá, eles fizeram uma reforma agora, mas antigamente tinha um quartinho lá, que era chamado sala de campanha. E dentro da sala de campanha tinha um quartinho lá no fundo. Teve um dia que eu entrei naquele quartinho lá, dá um metro por um, assim, bem apertadinho mesmo. E eu entrei lá e comecei a orar, falar com Deus, tal, e eu abri a Bíblia. Evangelho de João, curiosamente, no capítulo 6, onde a Bíblia fala sobre uma tempestade a qual Jesus vem andando sobre as águas. E a hora que eu bati o olho naquela passagem, eu falei, vem tempestade por aí. Você bate os olhos nas coisas, você vai percebendo. Deus não é mau. Ele mostra as coisas para nós. Aconteceu uma coisa que eu não estava esperando. Você não estava esperando ou você estava desligado que você não conseguiu perceber o aviso? Lá em Jó 33,14 fala. Antes Deus fala uma e duas vezes, mas ninguém atenta para isso. Naquele tempo falava em visão, em sonho de noite. Ele tentava abrir os olhos das pessoas quando o dia ruim fosse chegar. E quando o dia bom, que é o caso aqui, vai acontecer, a gente tem que estar também atento para que a gente não seja apanhado de surpresa. Já comentei aqui com vocês, se eu não estou enganado é Oséias 13, que fala sobre o povo de Efraim, que eram filhos insensatos, que era tempo de nascer e eles não estavam no lugar onde havia de vir a luz. E quantas coisas, você há de concordar comigo, que nós perdemos porque não estávamos preparados. Coisa boba da vida. Apareceu um emprego aí, só que o emprego exige um carro. Não tenho carro.
Mas dá uma pensadinha aí, se você tivesse organizado melhor a sua vida, você não poderia ter. Eu sou motorista, tenho carteira categoria C. Surgiu um emprego com a categoria D. Alguém lá atrás falou para você que você vai perder tempo tirando a categoria C. Tira a categoria D de uma vez, que dirige tanto o caminhão, né, de caçamba simples, como pode também dirigir um ônibus com passageiros. Às vezes nós recebemos esses toques. Aparece umas Maria da vida e fala, faça tudo que ele mandar. E a gente não faz. Aí chega um determinado tempo da vida que queremos colher uma coisa que não plantamos. E aí ficamos bravos. Puxa vida, por que não aconteceu? Você fez tudo o que ele mandou? Pergunta dura essa, né? Você fez tudo o que ele mandou? Como que eu sei o que ele manda? Vai lendo a Bíblia. Não precisa ficar lendo Bíblia igual um fanático maluco. Leia lá 5 capítulos da Bíblia por dia. É difícil? Não é. Você tira lá 10 minutinhos. 10 minutinhos você vai lendo ali. Não sei você, eu compro lá uma caixinha de lápis de cor, fico marcando ali, tal, isso aqui chama atenção, eu sublinho, pego ali o celular, pego lá uma Bíblia online, comparo 5, 6 traduções, tento entender alguma coisa. Maria falou, fiquem atentos ao que ele vai dizer. E tinha lá as 6 talhas de purificação, cabia ali 2 ou 3 metretas, como você leu ali, cada metreta era 40 litros, então faz as contas aí, 40, 80, 100 litros, de 100 a 120. 6 talhas ali, mais de 500 litros. 500 litros de água é bastante, não é? É ou não é? Pois os homens foram lá encher, diz a Bíblia que encheram até a boca. E Jesus fala, vai lá e leva lá para o mestre Sala. Sabia que eles não sabiam. Está aqui o copinho com água dentro. O cidadão lá deve ter pegado a água. É água. Mas ele mandou, né? Vamos fazer. Mestre Sala, experimente isso aqui. Na hora que entrega na mão do sujeito, já não é mais água. E ele toma ali, e ele manda chamar o esposo. Interessante isso aqui, né? Rapaz, vamos falar um negócio aqui. Todo casamento que eu faço a cerimônia, as pessoas servem o bom no começo, depois que as pessoas já beberam um monte, que o paladar está confundido, aí eles colocam lá um ruim, porque a pessoa já tomou 3, 4 dias, já nem entende mais nada. Mas como é que tu deixa esse bom para o final? Isso aqui é uma outra simbologia. Os melhores anos da nossa vida não são os que passaram. São os que estão por vir. Aleluia! Eu sei que tem muita gente saudosista. Olha no retrovisor, gosta de ficar contemplando o passado. Mas com Deus sempre o melhor está na frente. E esse é o nosso problema. Nós muitas vezes não nos preparamos para o amanhã. Ficamos curtindo hoje e remoendo ontem. Você já notou? Tem coisa ruim que você viveu durante a vida. Você esquece? Seja verdadeiro. Fala para mim. Não esquece. E fica remoendo. E o tempo está passando. E o futuro é logo ali. Você poderia estar fazendo como Paulo disse. Eu esqueço das coisas que atrás ficam. Vou olhando para as que estão adiante de mim. Lá em Isaías 43:18 fala que não é para a gente considerar as passadas. Não lembra das coisas passadas, não considera as antigas. No 19 ele vai dizer, eis que faria uma coisa nova e agora sairá à luz. E aí ele fala, porventura não a sabereis? Quem está sintonizado com Deus, percebe. Está chegando a minha hora.
Quando que vai ser? Não sei. Eu vou fazer o que ele me mandar. Eu vou fazer o que ele me disser. E se ele mandar eu encher vasilha de água, vou encher. Vai ficar ali. Ele falou, enche de água que eu vou fazer vinho. Ele falou? Não fala, irmão. Tem coisas que manda se fazer, a gente não sabe o porquê. Tem coisa que manda se fazer, a gente não entende porquê. Eu agora, nessa posição que eu ocupo, de vez em quando, manda o fulano de tal para tal lugar. Traz o fulano de tal lugar para tal lugar. E a gente faz. E às vezes fica até pensando, meu Deus, mas por que eu estou fazendo isso? Mas a gente faz. De repente acontece uma coisa, acontece outra. Aí você percebe, agora entendi. Por que eu tomei aquela decisão? Vou lhe falar uma coisa bem importante. Já disse isso aqui, vou repetir. Em 2009, eu era auxiliar numa igreja lá na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Tinha muita dúvida no meu coração. Será que é isso que Deus quer da minha vida? Será que Deus quer de mim pregar a palavra mesmo? Morava, irmão, num lugar feio. Passava na frente de boca de droga. Sofrido. Ficava olhando, pensando, meu Deus, o que vai ser da minha vida desse jeito? Vou lhe contar, ganhava um salário pequenininho. Difícil. Olhava para dentro da minha casa, a maioria das mobílias ganhada. Né? Não sei se eu já contei para você, mas eu tive imóveis quando casei porque meu sogro morreu. Catamos o bagulho do velho lá, pessoal. Se o velho não morre... eu tinha casado com uma bicicleta e um bujão de gás só. Aí você olha aquilo ali, meu Deus, mas que negócio difícil e tal. Mas Deus começa a iluminar o coração. Olha, começa a estudar, começa a meditar, vai crescer espiritualmente. Naquela época, podia fazer uma pergunta. Para quê? Para quê? Não. Mas faça tudo o que ele... Os anos se passaram. Estou contando para você aqui de 2009. Passou o quê? 14 anos? 14 anos é alguma coisa? Não é nada. Meu irmão, tem um amigo meu que fala que a vida dá um salto, dá uma virada de 380 graus, né? Meu irmão, foi um negócio de doido. As coisas acontecem, vão acontecendo assim, ó. E não tem nada ensaiado, combinado, não. As coisas acontecem. Agora, se não tem água na vasilha, o que ele vai transformar? Você está me entendendo? O que ele vai fazer por você se você não está obedecendo? Vou falar aqui por inspiração. Tem gente que Deus mandou você sair de perto. Você está insistindo. Uma hora a casa vai cair. E se cair com você perto, você vai se machucar. Tem até que suspirar para falar sobre esses assuntos. Fica sustentando a amizade que não é para ter, meu irmão. Você é jovem de Jesus. Ah, estou conhecendo uma moça. Mas que diabo de moça? Ah, pastor, eu vou ganhá-la para Jesus. Abra seu olho, irmão. Não tem comunhão entre luz e trevas, mas nós queremos. Não tem comunhão entre luz e trevas. De vez em quando eu me pego conversando com meu filho e falo, rapaz, tome cuidado. Você é um menino que nasceu de uma promessa de Deus.
Mas isso aí não salva ninguém, não. Você vai ter que tomar as suas decisões. Vai ter que fazer as suas escolhas. Você vai ter que medir as pessoas com quem você convive. E isso não adianta, não sou eu que vou fazer por você. Ou você acha que eu vou ficar falando, não, isso aqui é teu amigo, isso aqui pode, isso aqui não pode. Não, não posso fazer isso. Mesma coisa eu. Eu tenho que decidir as coisas que eu vou fazer. Se eu vou sentar no banco da igreja, ser um excelente membro da igreja, eu vou decidir se eu vou ser um obreiro, se eu vou ser um pregador. As minhas decisões vão me levar para os lugares que são apenas consequência das minhas decisões. Não tem essa história, meu irmão. Ninguém chega em lugar onde não procurou. Você está me entendendo? Ninguém chega em lugares aonde não se preparou para aquilo. Ou preparou da maneira correta ou preparou da maneira errada. Pastor, cheguei num tempo da minha vida que é colesterol, diabetes, triglicérides, que mais? Pressão alta, coração, rins. Aconteceu do nada isso. Não, meu irmão, é escolha errada durante a vida. Esse dia eu estava ouvindo um vídeo de um médico aí. Isso é um alerta, tá? Deus está usando o vaso hoje aqui. Ele falou, eu estou assustado com o tanto de jovem com dor na coluna. Talvez seja o caso de alguém aí. Eu estou assustado com o tanto de jovem adolescente que chega no consultório com dor na coluna. Aí ele começou a fazer uma pergunta. Você, jovem, você fica quanto tempo sentado durante o dia? Eu fico sentado estudando, fico sentado jogando videogame, fico sentado mexendo no celular. Você sabe que as pessoas sentem dores? Porque elas não se movimentam. Elas não se mexem. Aí eu trabalho sentado. A cada pouquinho você levanta, vai, dá uma voltinha, mexe. Você já viu como é que é gato e cachorro? Eles levantam, eles se alongam, já percebeu? Quem tem gato em casa aqui? Já viu quando aquele bicho se estica? Qualquer coisa que ele faz, ele está se espichando. E a gente faz isso? Aí está lá com 18, 20 anos, todo dolorido. Esses dias eu estava vendo um dentista falando sobre um negocinho chamado mau hálito. Tem gente que não reconhece, mas quando você fala, misericórdia. Ele falou, um dos problemas desse negócio de halitose é falta de água. Ele falou, tem gente que a boquinha dele cheira cocô. Porque o organismo está tendo que sugar água lá do sistema digestivo. E aí? Então, saúde? Eu tenho dificuldade com água, pastor. Vou lhe contar o que eu fiz. Eu instalei no celular um aplicativo que avisa, toma água. Eu era ruim de beber água, irmão. Você sabe quanto que eu bebo de água agora por dia, mais ou menos? 4 litros de água. Eu tenho que estar preparado, meu irmão. Eu quero viver bastante? Então eu vou criar os mecanismos para mim viver bastante. Ou você acha que você vai viver bastante só por boa vontade? Não, você vai ter que se cuidar durante a vida. Glória a Deus. Eu sei que parece que é um assunto chato para muita gente, mas tome juízo na sua cabecinha enquanto é tempo. Toma juízo enquanto é tempo. Que depois, meu irmão, não tem o que fazer. Aí tá lá a pessoa, com 50 anos, já infartou 3 vezes, tem 4 pontos de safena. Tem nem mais artéria na perna para tirar, tanto que ela fez remendo já. Aí você sabe disso, a pessoa que está infartada, ela vai ter mais dificuldade. Ela vai viver cansado, o coração vai bater com dificuldade. Então o que a gente faz? A gente cuida antes.
Glória a Deus. A gente tem que perceber essas coisas. Deus está usando aqui o pastor aqui para alertar alguns. Eu sei que tem gente que acha que é o Superman, mas não é. Eu achava que eu era um tempo atrás, sabia? Aí depois que você chega nos 38, 39, 40, você vai percebendo, rapaz, isso aqui é criptonita. Estou enfraquecendo, meu Deus. Então eu vou, peraí, opa, calma lá, rapaz, o que é isso, gente? Diz que a vida começa aos 40, né? Eu não sei que começo que é esse que eu estou procurando até hoje. Mas vamos cuidar então. Glória a Deus. A juventude aí aproveita, dorme 2, acorda 7. Tem uns que dormem 2, acorda meio-dia. Começa a pôr regra na sua vida. Desde cedo. Você vai chegar numa certa idade. Tem um rapaz aí do Brasil que eu gosto muito dele, Romildo Ribeiro Soares. Quem já ouviu falar dele? Rapaz, esse moço, ele corre todo dia. É uma saúde, uma vitalidade. Agora por quê? É Deus que fortalece ou ele que faz escolhas certas há muito tempo? Faça tudo o que o Senhor mandar. Amém? Os milagres vão começar a acontecer na sua vida. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Fecha os olhos. Pode ficar sentado mesmo. Pai, essa mensagem está incomodando o meu coração porque às vezes nós não temos um ambiente de milagres em nossa vida. Nós somos semelhante àquele povo que ficava esperando o movimento das águas. Ou seja, um dia vai acontecer alguma coisa que vai mudar a minha vida. E aquele homem paralítico, quando Jesus pergunta se ele quer ficar curado, ele fala: não tem ninguém que me ajude. Mas Jesus fala para ele: você tem que se levantar. Ou seja, você tem que se ajudar. Eu sei que para muita gente, meu Deus, esse dia da necessidade chegou. Faltou vinho. E eu quero que nesses tempos onde os momentos difíceis chegam, eu esteja com meu coração apto para obedecer. Maria era uma mulher que tinha o coração ligado nas coisas de Deus. E ela fala: não tem mais vinho. Jesus diz: não é minha hora ainda. Mas a Maria falou para os empregados: fiquem atentos ao que ele vai dizer. E Jesus de repente sente a unção divina e fala: eu quero água nessas talhas. Meu Senhor, mais de 500 litros de água. Naquele tempo não era abrir torneira, era ir num poço, era ir num riacho. Foi trabalhoso, às vezes é difícil. Trabalhamos, fazemos as coisas, nem sabemos por quê. Mas se o Senhor está dirigindo, pouco importa sacrifícios, renúncias, atitudes que temos que tomar. Uma coisa é certa: milagres irão acontecer. E eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor sempre avisa. O Senhor sempre avisa, o Senhor sempre fala, o Senhor sempre orienta. E eu quero te pedir, dá para essas pessoas discernimento. Dá para elas discernimento para entender: o meu dia está chegando. A hora do meu milagre se avizinha. E assim será. Queremos entregar a nossa vida, queremos entregar o nosso coração, queremos estar prontos para viver os milagres do Senhor. E que se inicie hoje, na vida desse povo, nessa igreja, uma história de milagres. Jesus principiou os seus sinais num lugar aonde deram a ele as condições dele operar. E nós queremos ser o povo que coopera, que se apresenta,
que se põe à tua disposição. Não é à toa que aquela fala de Maria ficou evidente. Façam o que ele disser. E ali tinha discípulos que durante muito tempo, durante os 3 anos do ministério, ouviram direções, quem sabe, absurdas, mas faziam tudo o que ele mandava e a obra acontecia. E assim vai ser comigo, assim será com esse povo. E é o que desejamos em teu nome e para a tua glória. E se você acredita, diga amém. Aplauda Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Interessante isso, né? Os discípulos estavam ali, viram aquela história e depois... Quantas vezes Jesus deu umas direções, né? Lembra do Pedro? Pega o anzol, vai no mar, o primeiro peixe que você pegar, abre a boca, tem uma moeda lá dentro. Paga o imposto por mim e por ti. Mas que negócio é esse de peixe que come moeda? O mestre falou. Não é? Lembra? Falei semana passada aqui da pesca maravilhosa. Tinha até um barco aqui, vocês estão lembrados? O mar não tinha dado nenhum peixe para eles, poucas horas atrás. Mas ele fala, vai ao mar e lança a rede. Senhor, trabalhei a noite toda e não apanhei nada. E tem uma tradução que fala, mas sobre a tua palavra lançarei a minha rede. E a Bíblia diz, e fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes. Lembram? Pedrão falou, depois da traição para os discípulos, vou pescar, vamos contigo. Foram, não pegaram nada. De manhã Jesus aparece, tem alguma coisa de comer, filhos? Não tem. Lança a rede à direita que vocês vão encontrar. Lançado do lado direito, veio 153 grandes peixes. Então a gente precisa entender. Temos que fazer tudo o que ele mandar. Aí a nossa vida vai ser uma bênção. Amém? Aleluia! Você veio aí sexta-feira, aí muito forte, muito especial. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero convidar você agora para domingo. É domingão, é aquele dia especial. É o dia de nós, em nome de Jesus, estamos na casa de Deus para louvar, para adorá-lo. E esses domingos do mês de fevereiro tem sido muito especial. Deus tem feito muitas coisas especiais, maravilhas aqui na nossa igreja, na sede, aí, em nome de Jesus Cristo, aqui no Centrão de São Luís. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Domingão, nossos cultos aqui é às 8 horas da manhã, às 15 horas e também às 19, às 18 horas. Não é às 19, é às 18, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você escolhe qualquer um dos horários e esteja aqui com a gente. Ou 8 horas da manhã, ou às 15 horas, ou às 18 horas, para a glória de Deus. Todos os cultos ministrados aqui pelo nosso pastor, nosso líder, pastor Jamil Ribac, ungido do Brasil. Só lembrando que domingão agora já é a preparação para a Santa Ceia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É aquele dia onde você se prepara. Você já se prepara uma semana antes. Na verdade, você tem que andar sempre preparado, em nome do Senhor Jesus. Mas sempre na Santa Ceia, semana antes, a gente faz aquela semana de oração, aquela preparação, aquela busca para Deus abençoar a vida das pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então você não pode ficar de fora de jeito nenhum para a glória de Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos também cultos aqui na nossa capital, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, ali na nossa igreja do São Cristóvão, quem está ali presente é o pastor Pereira, o homem de Deus. Pastor Pereira, ali no São Cristóvão, as pessoas no domingão podem entrar ali e elas serão renovadas e cheias do poder de Deus. Com certeza, pastor Eduardo, domingo do Espírito Santo, dos Filhos de Deus, domingo de louvor e adoração. E esse domingo é um domingo muito especial também, por quê? Porque nós já é o domingo da preparação, estamos preparando já para a nossa Santa Ceia, aquela semana de oração, de jejum. Então, você, meu amigo e minha amiga, não fique de fora, venha nesse domingo buscar essa adoração, buscar esse louvor, buscar esse envolvimento com Deus, porque Deus tem coisas grandes para você, Deus tem bênção. E o meu endereço é Avenida Guajajara, número 2. Estou em 3 horários, 8 da manhã, 3 da tarde e às 18h30. Você é o meu convidado especial. Deus abençoe e até lá.
Glória a Deus, você viu o pastor Pereira chamando você para domingo, hein? E lá na Coab, é com o pastor Gabriel ali, o homem de Deus ali, está preparado, em nome de Jesus, para fazer aquela adoração no domingo e fazer você ali se encher de Deus e encher cheio do Espírito Santo. Vai ser maravilhoso, pastor Eduardo, e que semana maravilhosa. Alegra o nosso coração em saber que nós estamos na semana da Santa Ceia. Esse primeiro domingo e essa primeira semana do mês, estaremos aqui unindo a fé com o nosso líder estadual naquela semana de oração, que é maravilhoso essa preparação. Isso faz muita diferença na vida de quem crê, na vida de quem ora. E nesse primeiro domingo eu conto com a presença de todos, lá ali na Coab, às 7 da manhã, às 3 horas da tarde e às 18 horas, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, na Coab. Olha, querido, não fique de fora, vamos nos preparar para receber a ceia do Senhor, que é o culto mais importante da Igreja da Graça, eu tenho certeza. Eu aguardo por todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha o pastor Gabriel chamando você aí. Olha, ele falou uma coisa muito importante aqui. Essa semana agora, em nome de Jesus, é aquela semana de oração. Todo santo dia, 7 horas da manhã, aqui na nossa sede. Pastor Gabriel, pastor Pereira, os pastores aqui da capital, se reúnem aqui de manhã, junto com o nosso pastor, nosso líder, e a gente faz aquele clamor, aquela oração, para Deus abençoar a Santa Ceia, para Deus abençoar a sua vida, você que está em casa nos assistindo, para que Deus dê a você, em nome de Jesus, prosperidade e bênção. Aí eu já digo para você, a partir de segunda-feira, se você quiser vir para a oração, é 7 horas da manhã. Em nome de Jesus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até sexta-feira. Sábado não tem. Domingão, você esteja conosco para a glória de Deus. Ou lá na Coab, ou lá no São Cristóvão, ou em qualquer uma das nossas igrejas. Mas você que é da sede, você vem para a sede. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Olha, Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, domingão você não pode ficar de fora da preparação. É às 8 horas da manhã, às 15 horas e às 18 horas, para a glória de Deus. Todos os cursos ministrados pelo nosso pastor, nosso líder, o pastor Jamil Ribac, o ungido do Brasil, para a glória de Deus. Deus te abençoe. Até domingo, para a glória do Pai.